Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Duílio e hoje nós vamos para mais uma questão da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Essa é uma questão da prova de 2022, da segunda fase nível A, para alunos do 9º ano do ensino fundamental. Vamos lá? Bom, essa é uma questão sobre as leis de Newton e ela inicia da seguinte forma. Rita e o marido resolveram morar em uma casa com rodas, tendo trazido para o Brasil uma moda muito usada na Austrália. Certo dia, Rita ficou dentro da casa por toda a manhã, enquanto o marido estava no carro que movimentava a casa. A partir de certo momento, ela ficou em pé durante 1 minuto, olhando para o carro por uma pequena janela à frente, com as mãos livres, sem se apoiar em nada e sem fazer qualquer esforço para isso, conforme mostra a figura à direita abaixo. Adotando os sentidos indicados na figura e a Terra como referencial, use as leis de Newton para responder as perguntas abaixo sobre o que aconteceu com Rita durante o minuto descrito e o momento seguinte. Bom, nós já entendemos aqui o enunciado, tá? Rita está dentro da casa, que é um trailer acoplado aqui ao carro, onde está seu marido, e ela ficou 1 minuto sem se apoiar em nada e sem fazer qualquer esforço para isso. Bom, a letra A vai perguntar: durante o minuto descrito, a casa com rodas estava parada ou em movimento acelerado ou retardado, fazendo curva ou seguindo a linha reta? Apresente o nome da lei de Newton capaz de justificar a resposta e relacione o enunciado dessa lei à resposta. Letra B quer saber: após o minuto descrito, Rita disse ao marido que foi bruscamente lançada para frente, sem que se esforçasse para isso. O que pode ter provocado esse fenômeno? E letra C. O que poderia provocar o lançamento brusco de Rita para a direita, sem que ela tivesse feito qualquer esforço para isso, ou tivesse ouvido qualquer barulho de colisão, logo após o minuto descrito? Bom, aqui nós vamos primeiramente relembrar as leis de Newton. Quais são as leis de Newton? Temos 3 leis, certo? A primeira lei de Newton, ela fala a respeito da inércia. O que seria a inércia? É a tendência ao repouso, se a velocidade for igual a zero, ou ao movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, ou seja, sem aceleração. E também em linha reta, tá? Porque se for uma trajetória curvilínea ou de qualquer outro formato, também não poderia ocorrer, tá? Então, primeira lei de Newton é a lei da inércia, que diz: se um corpo está em repouso, ele permanecerá em repouso. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele vai permanecer em movimento retilíneo uniforme até que uma outra força haja sobre ele. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental, que fala sobre aquela famosa equaçãozinha força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Aqui, força e aceleração são vetores com mesma direção e mesmo sentido. E aqui, ó, nós temos que a unidade é Newton, tá? Newton é a unidade padrão de força, e ela pode ser descrita também pela unidade de massa, que é quilograma, vezes metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Já aqui na terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, nós temos que um corpo age sobre outro de forma que, ao mesmo tempo que ele recebe uma força X, ele está também exercendo sobre um outro corpo essa força X. E essas forças possuem mesma direção, mesma intensidade e sentidos contrários, tá bom? E elas são sempre sentidas em corpos diferentes, como é o caso da
Rita. Lembrando que ela está dentro da sua casa, ela está exercendo uma força sobre o piso da sua casa, que é a força-peso, e, ao mesmo tempo, nós temos uma força normal, que é a força que o solo da casa está exercendo sobre a Rita. Ok? Então, vamos lá para a letra A. Vamos primeiro fazer uma análise das forças para saber o que aconteceu durante 1 minuto que a Rita ficou parada sem fazer nenhum esforço. Bom, temos principalmente duas situações. Na primeira situação, nós temos que ela está em um plano reto, ou seja, só age sobre a Rita a força-peso e, como eu disse anteriormente, a força normal, ou seja, ela está em MRU, movimento retilíneo uniforme, dentro de sua casa, que pode estar em movimento com velocidade constante ou não com velocidade igual a zero. Mas nós temos também uma segunda situação que ela pode estar aqui subindo, certo? Está aqui em um plano inclinado e nesse plano inclinado eu vou ter uma tração que é o carro puxando toda a casa com a Rita dentro. Nós temos também aqui a força-peso, claro, e teremos uma força normal, que é sempre perpendicular ao plano onde se está aplicando essa força. No caso, esse plano aqui, e a força normal está perpendicular a ele. Bom, adotando esse sistema de referencial do plano inclinado, a gente pode decompor a força-peso em suas duas componentes, aqui tendo a direção x da força-peso, tá? Componente x, e aqui a componente y dessa força-peso. Para isso aqui estar em equilíbrio, ou seja, para ela estar dentro da sua casa imóvel, ela precisa que a força-peso na direção x seja equivalente à tração, assim como a força-peso da direção y é equivalente à força normal, tá bom? Então, respondendo à questão A. Se Rita não precisa se segurar, a força resultante sobre ela é nula. Tanto esse caso aqui quanto esse primeiro caso, a força resultante é nula. E esse comportamento é explicado pela primeira lei de Newton, tá? Sendo assim, respondemos a letra A. Beleza. Vamos agora para a letra B. Vamos aqui relembrar a letra B. A letra B fala: após 1 minuto descrito, Rita disse ao marido que foi bruscamente lançada para frente, sem que se esforçasse para isso, o que pode ter provocado esse fenômeno. Bom, Rita foi lançada para frente porque o carro freou. Em relação à Terra, ela estava em movimento. Essa tendência se manteve. Aqui, ó, o carro, ele freou, então ele teve uma aceleração contrária ao movimento anterior, ou seja, Rita, por inércia, que lembre-se, se ela estava em movimento, ela permanece em movimento, Rita foi lançada para a frente, certo, pessoal? Letra C. O que poderia provocar o lançamento brusco de Rita para a direita, sem que ela tivesse feito qualquer esforço para isso, ou tivesse ouvido qualquer barulho de colisão, logo após o minuto descrito? Então, se o carro virar bruscamente para a esquerda, Rita se sentirá lançada para a direita, de acordo com o princípio da inércia. Bom, então, aqui nós temos o princípio básico de como ocorre esse movimento. É um movimento parecido com um movimento circular, onde para
girar para um dos lados, ou seja, eu vou criar uma aceleração que tende ao centro dessa minha trajetória. Se o carro virar para a esquerda, Rita, por inércia, se sentirá lançada para a direita. Ok, pessoal? Certo. Então, com isso, a gente encerra essa questão. Eu espero que vocês tenham conseguido entender e até uma próxima. Tchau, tchau!